Pô, não achei ainda, não liberaram, deve liberar depois os lances. E agora tá no Hum, Prime, né? Se fosse na Globo já liberava já. liberava. Não. E no Prime também não tem como gravar, então só esperar mesmo. Aí, já tá no ar já, irmão. YouTube também? Aham. Vou até pegar aqui do YouTube, vou fazer pra... Eu vou te falar, hein, mano. Fala o quê? É, cara, eu realmente eu não vi. Eu vi o primeiro gol, Aham. eu vi o segundo, o último gol, né? Uhum. Cara, o Vasco parecia que sei lá, mano. Ah, você vai conseguir falar melhor, com mais propriedade, porque você viu tudo. E também o que você achou, né, da postura do time, principalmente. Tudo bem, é um fato, estava sem os principais jogadores, né? Sim, É um fato, com certeza. Não dá pra dizer que, ah, não, isso aí não interfere. Claro que interfere. Mas, 3-0, né? mas Dito assim, isso, mas três a assim, zero. tava com reforços, pelo menos, ou só, tipo, porque assim, beleza, tava sem os titulares. Mas, Depende, o Lloyd você considera reforço? não, ele foi, né? Em tese ele foi, né? Então, eu digo Foi. exatamente o Lloyd, por exemplo. Então, Tinha mais, o Nuno tava jogando, eu não lembro, eu realmente não... não, o Nuno foi poupado. Inclusive o Nuno, ele entra no segundo tempo, é isso que não faz sentido, né. Você quer poupar o time e você coloca no segundo tempo tendo que correr atrás da bola e tendo que marcar o Corinthians pra não tomar mais um gol. Não faz sentido. Se você quer poupar o time, você não deve ele não deve nem estar no banco, nem no banco. Vascão foi hoje, Alinho. Vascão foi, mano. Tomou taca hoje, mano. Cara, mas e aí, então? Cara, Como que você avalia, então? Tendo em já mente li isso aí. molestado é uma palavra muito bonita, assim, para o que aconteceu em Itaquera. O que aconteceu em Itaquera começa com estu e termina com o pro, entendeu? Infelizmente é isso que aconteceu em Itaquera. Em Itaquera aconteceu que um técnico covarde, que é o Fábio Carille, estava com medo de entrar com o time titular, essa é a verdade, porque assim, se ele quer poupar jogadores, ele poderia ter poupado o Verratti, beleza, poupou o Verratti, Coutinho, são jogadores que o Vasco vai precisar porque tem jogo na quarta. Mas não, não jogou Paulo Henrique, não jogou o Maurício Lemos. Não, como é que você quer dar sequência a uma dupla de zaga se você tira o zagueiro depois, né? Não jogou o Paulo Henrique, não jogou o Maurício Lemos, não jogou o Hugo Moura, entrou no segundo tempo, né? Tendo que resolver. Não jogou o Paulinho, não jogou o Nuno Moreira, não jogou o Garré, que, por sinal, terrível a partida do Garré contra o Melgar. Não jogou o Verratti, não jogou. Cara, assim, o time todo foi misto. Assim, e o detalhe, o Corinthians não estava titular. O Corinthians não estava titular. Por exemplo, o Bidu estava jogando, o Angileri não estava jogando, É, entende? Ó, a o formação do Corinthians foi Donelli, uhum. Já é Mateuzinho, reserva. Ramalho, Félix Torres e Bidu. André Carneiro de Carídio, reserva também. Ranielli e Bidon. Coronado e Roberto Depay. Bidon é reserva também. E Bidon O reserva, Vasco entrou Fico reserva, com Jardim, Puma, João reserva, Victor, Freitas, Piton. reserva, Jair Carvalho, Cocão, né? Tietê, reserva. Paê, Lloyd, Lloyd e Ryan. Isso quer uma loucura muito maneira. O Tietê estava jogando de ponta direita. Caralho, mano, é mesmo que ele tava aqui, ó. Tava de ponta Que na direita, formação aqui ele tá de meia direita, né? de meia ponta, jogando de ponta aberto. Caralho, isso Tomou é sem vaselina, o Vasco bizarro. não vai nem conseguir, sentar. Cara, assim, sabe o que é pior? É que você vê que o movimento o Vasco, o Corinthians jogou sem Garro, jogou sem seu lateral esquerdo, jogou sem alguns jogadores importantes até no meio-campo, jogou sem o seu goleiro, o Corinthians jogando com a zaga, mais uma vez reserva. Você pensou assim: "Pô, beleza, o Vasco vai explorar a bola aérea, vai tentar sair no contra-ataque e matar o jogo, conseguir um pontinho, quem sabe". Não é absurdo o Vasco conseguir um pontinho com o time titular. Não é absurdo. É improvável, mas não é absurdo. Agora, jogar com o time todo reserva é porque você realmente acredita que não vai ganhar. E aí eu volto, você se é pequena, você tá priorizando o campeonato sul-americano, priorizando o campeonato, que vamos ser sinceros, o Vasco não vai ganhar. Hein, Vinícius? Não vai, não vai. Não vai ganhar, né? Tem o Atlético Mineiro, tem o Corinthians, Ó, tem isso o aí é perigoso, hein?
Porque o Galo fez essa mesma coisa e quase caiu, com o time que tinha. O Galo que tinha elenco melhor que o nosso. Muito Então, assim, mais. Então, assim, você imagina o Vasco querer entrar nessa onda sem ter elenco pra bancar, mano. exato. Aí o É Vasco jogou doideira, pô. num. O Vasco jogou numa espécie de 4-2-3-1, né? Com o Matheus Carvalho, Jair como volantes ali. O comecinho do jogo, cara, assim, o Vasco ficou trocando passe, sem velocidade. A ideia do Carille era ter velocidade nesse time, né? Jogar com o Lloyd em velocidade e tal. É, aí você tem um lançamento do Carrídio, a matada no peito do Depay, que é aos 12 minutos, né? Pô, um Aliás, que golaço, matada foi um do peito. golaço, foi um Ei, golaço. que matada do peito, hein? Que pariu. Golaço do caralho, mano. Papo reto. Mas, É mas louco. volto a dizer, né? Ele teve tempo pra matar no peito e ninguém fez marcação nele, né? Já é Não. estranho. Não, Ele e quando fez do jeito que fez, né? fez o jeito que fez. Fez do Fez de uma jeito que maneira fez. plástica. Pô, tipo, Parece um o cara jogo deu um carrinho no nada, velho. Ele, vou amigos me. do Depay contra amigos do Carille, né? Foi É isso. exatamente isso que aconteceu. Aí ajeitou, finalização perfeita do Yuri Alberto. Pô, Aliás, que golaço. ano do Yuri Que Alberto. fase, hein? Que ano. Aí o Payet, aos 19 minutos, rouba a bola. Payet que hoje eu vou passar pano, tá? O Payet rouba a bola, toca no Lloyd, que devolve pro Payet, o Payet dá aquela finalizada assim, sai pra fora. Mas não foi uma finalização ruim. Aí você tem um erro, cara, que acontece, assim, que dá pra gente falar um pouquinho sobre isso, sobre o segundo gol. Eu queria até analisar com você, te mandar até o Twitter pra gente analisar esse gol, que o que acontece? Ele é originado de um passe do Jair, né? O Jair vai tentar um passe, se eu não me engano, pro Payet ou para algum jogador, não lembro exatamente para quem. Ele vai tentar o passe, a bola resvala no jogador do Corinthians, e aí a bola vai pro contra-ataque pro Corinthians, entendeu? Ou seja, após resvalar, o Corinthians Ah, consegue no ter a posse braço, da né? bola. No braço É, aqui, né? Deixa eu ver. após resvalar, consegue a posse da bola. E aí, o que acontece, né? O Vasco jogou com o Piton e o Puma subindo. E aí, você tinha a volta o Depay e o Yuri Alberto no 1 contra 1 contra João Vitor e o Lucas Freitas. Aí é um convite, né? Vou apontar aqui. Convite. E só que assim, seria interessante a gente analisar depois esse lance. Depois, se você quiser compartilhar aí na tela, até queria saber a opinião do Jali. Amanhã o Zubedia cai, isso é o que importa. Vai torcer pra isso, né? Pô, o Zubeldia ganhou mais como é que fala? O Ganhou um aviso clima de prévio, respiro. o aviso prévio dele foi estendido ainda. Vou colocar É, grande aqui na tela. Ó, essa aqui é a imagem, né? Vamos só, por enquanto, vamos fazer só a imagem. é, Vou botar bem grande aqui, ó. Pra conseguir ver sim. bem. Cara, olhando o vídeo, dá a sensação que bateu na coxa dele, mano. Dá uma leve sensação. Eu vou colocar o vídeo depois. Que Tá. bateu na coxa dele. O que acontece o chat tá na minha cara. O que acontece é o seguinte. Hum. Já ali, handball, Zezé, Pedro Raul saiu do Corinthians e virou o melhor do mundo. Cara, Pô, tá também temos fazendo que gol falar sobre isso. direto. Tá fazendo gol direto. Fazendo gol direto e, mais uma vez, Ceará Eu defendi meu pontuando, cara. vozão aqui, hein? Defendeu. Vocês são canalha. Ô, Jalim, você é um canalha que tava aqui na live, hein? Eu Olha o defendi meu detalhe, tá? vozão, porra. 2-0 pro Ceará, tá? É dois isso, a mano. zero Tá maluco? Ó, Dobro de chutes a deixa gol. eu streamar Ó, aqui, ó. tem coisa pra falar desse jogo aí. Tem coisa pra falar desse jogo aí. O Grêmio, que mais uma vez, né? Teve gente aqui reclamando comigo, né? Que eu joguei o Grêmio pra merda, né? Mas. Bom, O Grêmio tá fazendo por onde, né? tá Ó, fazendo por onde? olha o vídeo aqui. Ah. Mano, olha, caraca, velho, dá a sensação que a bola bateu na coxa dele, ó. Olha lá. Hum. Mas, tipo, bateu e subiu, parece, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui, exatamente aqui, ó. Essa parte aqui, ó, parece que tá na Não, 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 coxa não, dele, não. velho. Ó, solta e pausa. Vai Não, apertando. bateu na mão dele. Eu sei que bateu. Bateu na mão dele. Porque Você a só mão quer saber se dele. bateu primeiro na mão ou na. Exato, entendeu? Porque, tipo, tá tão Eu quis colado, saber. ó. Tava colado, tava colado. Ó, Só que, olha a malandragem. Olha a malandragem. Ele tá com o braço assim. ó, esse ângulo não, tá vendo? Uhum. Ó, esse ângulo aqui, ó. Parece que ela foi direto na mão. Aqui, ó. Sim. A distância que tá vendo? Ó, você entendeu uma coisa? Geralmente, o que o jogador faz? Ele tenta recolher o braço, né?
mas você percebe que ele mexe a coxa e amplia o espaço corporal junto à coxa e o braço pra encostar na bola. Você não percebeu isso não? Sim. Volta aí. Sim. Ó, esse movimento que ele faz é pra obstrução, é pra tirar essa bola. É. Ah, Santos, então você acha que o gol como é que fala? Como é que fala? Foi ilegal, né? Foi um gol Deveria ser que anulado? deveria ter sido anulado. Cara, falar deveria ter sido anulado é complicado. Eu interpreto que essa projeção que ele fez é, a- foi com a mão e a projeção que ele fez foi ampliando o espaço ligado à coxa e o braço para obstrução. Para mim, teria que anular. Agora, eu consigo entender o árbitro falar assim, ó, esse cara, ó, se você parar pra pensar, o braço dele tá próximo da coxa e tal, não, o cara pode interpretar assim, pode interpretar dessa forma. Eu acho que não, que deveria ter parado aí. Ele foi no VAR É. olhar, pra mim deveria ter sido anulado. Só que eu não acho absurdo marcar um gol desse, não acho. É, porque A assim, torcida não não, é que esse gol fez muita diferença, né? não, não. Mas que com certeza você. Pô, o certo é o certo, cara. Não tem jeito. Se tá. Olha lá, o Se Jorginho for acho que regular, tem que marcar, pô. Ô, só pra gente dar continuidade aqui, cara. Olha o gol que o Pedro Raul quase faz. Ei, ô, o chat tá na minha cara. Caralho. O negócio do TikTok também é uma merda. Tomar no cu. Deixa essa porra aqui mesmo. Olha isso aqui, velho. Ceará se Tô manda vendo. aqui pela esquerda o Ó, Martínez. Primeira ó. participação. Pedro Raul Caralho. girou Sério? na trave. Caralho, mano. Porra, ele ia Não, mandar ali. Ele ia mandar ali, mano. que Caralho, isso, ele cara. tá pro crime, doidão. Vai vir pro meu Santola. É, Pô, quem dera pelo Raul do meu Santos agora. Fala dele. pois é, cara. Aí, ó, o Pedro Raul, que assim, Caralho, tá Ceará. é, jogando fino. É. Não é só no estadual, não, hein. Papo reto, tá não. jogando muito. Pô, vou te falar, cara. Tá, que futebol maneiro que ele tá jogando, se reencontrou. Cara, isso é uma coisa que acontece, né? O cara, às vezes, tá num time que é de muita mídia. É um time que tem cobrança. É um time que tem. É, muita mídia mesmo envolvida, né, pra cobrir o time, né? Muita torcida, Uhum. muita cobrança de torcida. E, pô, o cara tá mal e a torcida quer pressa, né? Porque assim, se o cara não é um ídolo do time, né? Se ele não tem um status de ídolo, a torcida meio que não tem, pô, paciência com o cara, tá ligado? Não. Não vai ter paciência com o cara. Então, pô, o cara tá mal, a torcida tá com pressa. E ele não muda? Puta que pariu aí mesmo que regaça mais ainda a cabeça dele. Não, Pô, mas ó, só. você quer ver um negócio? O próprio Roberto, mano. Sim. O Roberto tava na merda, mas a torcida, pô, tava lá. A torcida do Corinthians não regaçou o Roberto. Tipo Não. assim, é porque acontecia, era muito comum de acontecer o quê? O Roberto fazia o jogo, jogava bem o jogo. Mas era tipo assim, um jogo merda, sabe? Sei lá, Curitiba, sei lá, Sim. fazia 2 gols. Aí entrava pra jogar o próximo jogo, que era um jogo importante, jogava porra nenhuma. Aí você, cara, ou perdia gol assim, absurdo, né? Aí a Sim. torcida, puta que pariu. Tipo assim, pô, valeu, Roberto, valeu, mano. Pô, sabe, a torcida ficava meio assim, meio puta, mas, pô, não xingava o cara, entendeu? Bom dia, Ana Júlia. Caleri só. O Carelli só é titular no São Paulo porque ele briga na zaga e porque já tem história no clube. Exato, mano. Entendeu? Se ele vai pra qualquer outro time, ele não é titular. Ele não é bancado desse jeito. É a mesma história que a gente tava falando do Neymar. Tudo bem que o Neymar é um cara fora da curva, tudo bem. Só que, pô, se ele vai pra um outro time e tá tendo essa postura que ele tá tendo no Santos, você acha que ele não seria cobrado? É. Entendeu? Como é que seria? Ó, voltando ao jogo, né? Você tem essa jogada em velocidade, o Yuri, ele quando o Jair perde essa bola que a gente mostrou, o Yuri consegue encontrar essa bola no lado direito, vai, tenta funilar, vai em velocidade, e o Lucas Freitas, o que ele faz ao invés de dar combate, o que ele faz? Corre para trás, corre para trás. E aí dá o espaço pro Yuri. Ele dá o passe
no Depay. E aí, nesse meio caminho, o João Vitor tenta interceptar, né? Ele escorrega de uma maneira assim, Bizarro, né? vexatória, ridícula, assim. Partida pra se esquecer do João Vitor, tá? Partida pra se esquecer e pegar tudo que ele fez nesse jogo e fingir que não aconteceu. Fingir que não aconteceu. Passe pro Depay, o Depay vai lá com qualidade, com aquela. O Depay tá de sacanagem, né? Faz um golaço. Aliás, né? É muito ruim, né? Que teve 2 gols anulados aí, né? O Depay poderia ter feito 2 gols hoje. Desencantou. E assim, esse é o ponto. Se a gente analisar o jogo até os 25 minutos nesse 2-0, o Corinthians não tinha criado chance. O que o Corinthians fez? O Vasco tinha a posse de bola, só que a posse de bola do Vasco era improdutiva. Por quê? Porque os laterais que o Vasco tinha não eram de explosão. O jogador de explosão era o Lloyd, e o Lloyd estava jogando do lado esquerdo, ou seja, ele estava jogando com a perna direita, cortando para dentro, entende? Hum. Então ele já não dava na linha de fundo para cruzar para o Ryan, não fazia isso. Ele tentava puxar um pouquinho mais para dentro e perdia essa bola. Aliás, Lloyd partida abaixo de novo, impressionante, errando passe de Mas aí que o tá, cara do mano. lado Aí, dele, aí, 6 aí metros. que eu vou, aí que eu vou te engadar. Hum, Indagar. Falei errado, fala. falei até errado. Partida abaixo de quê? Que você, com todo respeito, Lloyd. Você vai esperar o quê do Lloyd Augusto, porra? Pô, a partida abaixo de. Não, com todo carinho, rapaziada. Pelo amor de Deus. O que que você espera? Vai entrar o Lloyd Augusto no seu time. Você espera o quê disso aí? Porra, mano. Partida Mas, abaixo de quê? mas aí que tá, eu tô falando no sentido, peraí, Caleri só titular no SP porque ele briga na zaga, porque já tem história do clube. Eu mesmo não abro a boca pra falar mal do Caleri. Ana Júlia, bom dia. Bom dia, galera, bom dia. Bom dia. Aliás, amanhã tem jogo do Flamengo, né, Ana Júlia? E em relação a essa questão, jogo abaixo, sei lá, abaixo porque eu falo. Pro padrão Lloyd, é isso aí. Só que, quando um cara tem 45 minutos, começa no primeiro tempo, você pensa o quê? Porra, Vai dar um gás, né? vai dar um gásinho, vai tentar colocar essa bola na frente, mas toda vez que ele tentava colocar essa bola na frente, ele perdia, entendeu? No segundo tempo, ele até tentou. Deram fundo pra ele, lá ele, né? Sabe quando o lateral ele dá o espaço pro cara ir pra linha de fundo? Hum, Deram esse espaço pro Lloyd. Só que sabe o que o Lloyd fez? Tentou dar hum. um drible curto. Ele, Caralho. ele deu o drible ele deu o drible pra dentro pra poder ir pro corredor, certo? Aí você fala, pô, ele vai cruzar, né? Sabe o que ele faz? Ele dá o Hum. drible de novo pra dentro. E aí ele vai tentar finalizar, erra. Ele vai tentar cruzar e erra. E consegue um escanteio. Assim, é um jogador que ele não era pra estar no Vasco. Assim, eu não queria. Porque assim, eu não vou ficar xingando o cara, porque eu não acho que ele foi o pior. Não acho que ele foi o pior. Se você colocar na lista dos jogadores, ele não foi o pior deles, entende? Ele não foi. Mas assim, o Vasco tinha essa posse de bola, tentava conectar os passes. Você tinha o Paê ali, você tinha o Matheus Carvalho, que até. Vou ser sincero, o Matheus Carvalho não fez uma partida ruim. Quem fez uma partida ruim, que eu posso falar aqui de cara, João Vitor e Jair. Péssimas partidas, péssimas. Jair, inclusive, que morreu, né? Jair morreu. Não sei qual é o zumbi, o Walking Dead que tá no corpo dele, mas morreu. Completamente morto em campo. E assim, o Vasco tocava a bola para um lado, para o outro, não conseguia espaço. Sabe? Você já viu isso, né? O Vasco toca a bola para um lado, toca a bola para o outro e acha um espaço para cruzar. É isso que o Vasco faz. É isso que o Vasco faz. Só que nesse meio tempo, o que acontecia? O Corinthians sabia que o Vasco ia perder essa bola. Então ele pressionava a saída de bola do Vasco e esperava o erro do Vasco, jogava Cara, no erro do mas Vasco. assim, deixa eu te perguntar uma parada. Eu fiquei curioso, realmente. Por que Hum. que ele poupou esses caras? Eles estavam cansados, eles estavam lesionados. Depois desse jogo, tem jogo contra quem? Tem um jogo contra na Sul-Americana. Agora você vai rir. Em São Januário contra o Porto Cabelo. Eu te falo, precisa poupar pra jogar contra o Porto Cabelo? Não, mas ele não fez isso não, mano. Deve ter algum motivo. Não tô de sacanagem. Cara, mas como é que você tira 7 jogadores do seu time titular? Todos eles sentiram? Todos? Não foi, cara. Eu entendo ele ter tirado o Coutinho e o Verratti por uma razão, né? O Verratti é um jogador mais velho, precisa sair de vez em quando. O Coutinho vai jogar no sintético complicado, mas é só isso.
O resto, por que foi poupado? Não faz sentido. Por que o Nuno foi poupado, cara? Por que o Nuno foi poupado? O Nuno tem 22 anos, cara. Caralho, O mano. Nuno, vamos ser bem sinceros, o Nuno, 22 anos, Vinícius. Você tem quantos anos, Vinícius? 24? 23. 23. Eu tenho 26. Com 22 anos, porra, eu bato punheta 3 vezes só à noite. Isso. Cara, cara, deixa eu falar uma parada. No 22 anos, cara, o cara pode jogar segunda, quarta, Não, foda-se. isso aí não tem cabimento, não. Cara, por que eu vou... Ainda mais o Nuno, cara, que é um Pô, jogador que ele tá se em vai viés poupar com 22, mano, imagina chegar com 30, então. Exato, Vai cara. jogar meio período, pô. E o jogador no viés de alta. Então, é um jogador no viés de alta, você tem que aproveitar esse viés de alta dele. Você não tem que tirar ele do jogo. Você tem que aproveitar. Aí você começa. O que você faz, né? Qual é a maneira inteligente? Controle de minutagem. Eu vou botar ele pra jogar só o primeiro tempo, vou botar ele só pra jogar uma faixa do tempo aqui e no próximo jogo ele vai jogar mais. Controle de minutagem, que é um jogador que jogou na Europa e tal, jogou num outro clima, tá se adaptando. Só que você tem que oportunizar esse jogador, entende? E aí eu falo, cara, o ritmo de jogo é importantíssimo. E eu volto a dizer, o Vasco precisa entender que é necessário, mesmo que ache que vai perder, que eu acho isso uma maneira pequena de se pensar, mas mesmo que ache que vai perder um jogo, você tem que jogar com a maioria dos seus jogadores titulares para eles ganharem ritmo, ganharem um pouco mais de organização, saberem jogar, porque o Vasco cometeu erros no primeiro gol de lateral, erros individuais, erros de posicionamento, e são erros que é claramente de um time que não está sendo treinado, entende? Que está sendo mal treinado. Pô, E aí o que você tem um faz? trecho aqui do Carille, Santos. Hum. Deixa eu só ver se é alguma coisa importante também. A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? É importante. É um trechinho de 16 segundos. Que você tá ouvindo aí? Você tá ouvindo aí? Bota aí pra você ouvir. Bota aí pra você ouvir. É um trechinho de 16 segundos só. Na verdade, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhei. É o caralho do Carille falando. Caralho, é carulho. Pô, esse cara é uma loucura, mano. E o detalhe, mal educado, tá? Nas entrevistas Não, aqui, ele é ó. muito mal educado. Só 16 segundos. Vamos lá, vamos ver o que ele falou. A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas a gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas a gente tem... É isso. Pronunciamento espetacular do Carille. Isso foi anterior, né? Isso aí foi antes. Foi outro jogo, não foi? Não, foi agora. Não, eu ouvi ele falando isso no outro jogo, porra. Entende? Isso aqui? Isso aí é. Ah, então caí em fake news. Achei que era de agora. Mas eu volto a falar, cara, assim, o que ele fala sobre a torcida ter que apoiar quando tá ganhando e tal, eu já falei isso, cara. Se ele falasse isso pra qualquer outro time, eu entenderia. Pro Vasco não dá. Pô, se porque tem um a time, torcida do Vasco, puta que pariu, mano. tem um time que apoia Exato, na saúde e na doença, exato. na riqueza e na pobreza, principalmente na pobreza, é o Vasco, porra. Não tem nem Ah, como. mas então o Vasco você não pode vaiar o jogador que tá em. Olha esses dias eu vi uma mensagem, cara. Ah, o cara vai pro estádio pra vaiar o cara. Sim, ele pagou. Ele tem esse direito, porra. Ah, mas eu acho que não agrega. Foda-se você. Foda-se. Foda-se você. Entendeu? Foda-se. A sua opinião é uma opinião de merda. Provavelmente você não vai no estádio. Você vai ficar no Twitter reclamando das pessoas que vão no estádio. Então você que se foda. Entendeu? Com toda a educação do mundo, vai tomar no seu cu. Por gentileza. E outra coisa. Essa questão do time do Vasco, acabou o primeiro tempo, aí chega no segundo tempo. Volto a dizer, o Corinthians não precisou de muita coisa para vencer o Vasco. Tanto que o Coronado, que foi um dos jogadores que jogou mal, ele
Ele jogou mal, ele era -1 em campo, e assim, o Vasco não conseguia marcá-lo direito. Você vê que o Carrídio toda hora flutuava pelo lado direito. Aliás, Carrídio, que jogador espetacular, né? O primeiro gol do Corinthians foi o lançamento do Carrídio pra matada do peito do Depay. Então, assim, muita qualidade do Carrídio. O Corinthians não fez força, não tinha pressão na bola, o Corinthians estava toda hora dando passe de primeira. Olé! Ei, Vinícius, olé aos 10 minutos do segundo tempo. Olé, porra. Bizarro, Cara, isso aí é bizarro. inacreditável. Tá ligado? Então, É assim, bizarro, mano. Cara, cara, esse tipo eu de realmente coisa. eu tô tentando entender, mano, em qual momento ele achou que seria viável, seria aceitável. Cara, podia até perder, mano. Beleza. Normal. Uhum. Pô, vai jogar lá na casa dos caras, é de um jogo difícil. Veio de uma grande vitória. Então, assim, cara, entenda uma parada. O Vasco perder esse jogo não é fim de mundo, cara. Não, Não mas é a fim de forma. mundo. Porque, pô, veio de uma vitória espetacular dentro de casa, de virada. Então, se perde esse jogo, normal, mano. Beleza. Pô, futebol brasileiro é isso. Só que, cara, o que deixa a pessoa inacreditável, assim, incrédula, é como que perde, entende? É isso que eu sempre falo. O problema não é perder. Perder é normal, faz parte. Perdendo você aprende. Perdendo você evolui, você vê onde você estava errando. Não tem problema. O problema é quando você perde, dando a sensação que você não queria nem ganhar. Isso é loucura, cara. Entendeu? Tipo assim, se tivesse uma oportunidade do cara ele assinar um documento de WO, ele assinaria, mano. Pra ele Com seria mais certeza. fácil. Falei, pô, ó, não quero jogar, não quero que meus jogadores joguem, eu quero jogar Sul-Americana, eu vou assinar aqui que o Corinthians vai ganhar 3-0 e tá tudo bem. Ele iria Uhum. fazer isso. Isso que dá a sensação de raiva. É porque o cara parece que nem quer ganhar, mano. E isso não é a primeira vez que ele faz isso, entende? Não é Não. uma coisa comum, é uma coisa corriqueira do trabalho dele. Até quando ele ganha, quando ele está ganhando, melhor dizendo, porque, enfim, quando ele tá ganhando, parece que ele se sente culpado. Tipo assim, se o time dele tá jogando bem, Eu não pô, mereci isso. não Não mereci. merecia, entendeu? Pô, meu time tá jogando bem, tá ganhando de 2-3-0. Pô, não é legal com o amiguinho do lado aqui, o amiguinho tá triste. Tá triste. Aí ele deixa o jogo fácil pro adversário, pô. A sensação Uhum. que dá é essa. É um cara que não sabe matar o jogo. Não Não sabe sabe. dominar o jogo, mano. Ele não sabe dominar o jogo. Cara, se um time do cara ele faz 5-0 no primeiro tempo, você não tem como dizer que aquele time vai ganhar o jogo. É. É bizarro, cara, essa insegurança que ele dá, mano. Então o que deixa a sensação de puta é isso. Porque perder é normal, cara. Vai acontecer. Mas do jeito que perde, que dá a sensação de, porra, mano, pra que entrou em campo, né? Pra que foi jogar? Fala, sei lá, falava que todo mundo deu diarreia, pô, pegou uma gripe braba, adia o jogo, sei lá, mano. A Mas isso aí, sensação é cara, essa, pô. é a desculpa do João sem braço. Como é que funciona? Ele já tinha a narrativa pronta. Tipo, É, perdemos, mas perdemos porque tava com o time reserva. Só que ninguém aqui vai. Todo mundo sabe que não tava planejado tomar 3-0. Todo mundo sabe disso. não. Até porque no segundo tempo ele teve que colocar os jogadores que ele disse que ia poupar. Entende? É esse tipo de coisa que eu não consigo entender. Você quer poupar o jogador, mas agora que o jogo tá ruim, eu vou colocar esses jogadores para ter que correr atrás da bola e no final eles não descansaram. Entende? Então, assim, pra mim é uma é uma postura idiota, principalmente com uma segunda rodada de brasileiro, entende? É, eu acho que se o Vasco tem que poupar jogadores para jogar contra o Porto Cabelo. Cara, mas não foi isso aí que. Caralho, bicho. 1-0 pro Botafogo, tá? Só pra deixar claro aqui. 1-0 Porra. Botafogo. Mano, é a segunda partida do brasileiro, cara. Segunda partida E do o maluco brasileiro. tá poupando 90% do time, velho. 90% do time. Aí eu te falo, esse tipo de postura, esse tipo de postura, o torcedor do Vasco, ele não consegue aturar, porque sabe qual é o ponto? O time do Vasco ele tá melhor. Ele tá melhor. É. Só que o time do Vasco não é suficiente pra jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians com o Reserva, time pô. reserva. Não é, pô. Não é. Senão vai tomar porrada, gente. É simples. Você olha o meio-campo do Vasco, ok. Jair é bom jogador, mas jogou mal. Paê é um bom jogador. Matheus Carvalho foi importante no ano passado. Mas você olha o ataque do Vasco, não produz nada.
Você tem o Lloyd do lado esquerdo, cara. Você tem o Tietê jogando como ponta. Entende? Isso não faz sentido. E olha, pra você ver como o Carille tá perdido. O Lucas Oliveira entrou. Lembra quando eu falei que tirou o centroavante no jogo contra o Melgar pra colocar mais um jogador na zaga? Aham, Tirou o Verratti, colocou o Lucas Oliveira. O aham. Lucas Oliveira, que era o zagueiro que entrou no outro jogo, não foi nem relacionado nesse jogo. Não tem critério nenhum, Ele né? tava, ele tava cansado ou você não tem critério? Ele não tem critério. Entende? Ele tá perdido. Essa é a verdade. Tanto que, se você der uma olhada, tem jogadores que foram escalados no outro jogo e que dessa vez não foram escalados, que não estão nem relacionados. Aí você pensa, porra, o que tá acontecendo? O Garré que jogou um tempo lá na altitude, não foi nem relacionado nesse jogo. Mas isso Nem aí. relacionado. E o Alex Teixeira foi relacionado e entrou. Inclusive, o Nuno, que entrou no segundo tempo, ele deu um passe perfeito pro Alex Teixeira. O Alex Teixeira podia ter chutado cruzado. O Alex Teixeira chuta no meio do gol. E aí o Donelli pega. Aí eu te falo, cara, não tem critério nas mudanças do Carille, porque ele está perdido. E a partir do momento que o técnico está perdido, o Pedrinho tem que acordar e olhar assim, pera, será que isso aqui vai ficar bom? Será que vale a pena eu segurar o Carille por mais tempo? Porque eu vou ser bem sincero, eu não espero nada do Carille, eu não esperava no Carioca e não estou esperando agora. O que eu falei foi o seguinte, ó, não podemos demitir o Carille no Carioca, no final do Carioca, porque ele não tinha os pontas ainda. Vamos dar um mês para ele treinar, E, cara, poder e fazer também os eu jogos. não acho aceitável também demitir um Uhum. treinador no estadual, sabe? Eu não acho legal, não. Isso, isso. Não acho que passe uma mensagem boa pro mercado, pro torcedor. Pô, um time que não tem planejamento, entendeu? Pô, sei lá, o cara perdeu pro Nova Iguaçu, manda o cara embora, entende? Eu não acho legal, Uhum. não. A imagem que passa, a mensagem que passa não é maneira, velho. Mas, pô, eu concordo com você. Não tinha o que Mas aí esperar, que tá. mano. Não tinha o que esperar. Não tinha que esperar. Agora, ó, Ele não teve era um nem pra mês. vir, né? Ele não era nem pra vir. Já começa aí, Pois é, né? Então, esse é o problema. Se você vai fazer um planejamento, se é nervosismo, não, porra, o Vasco demorando muito para trazer o técnico, não sei o que lá, então joga com o interino. é Até encontrar melhor, o é técnico. isso que é melhor. Foi o que o Botafogo Até fez, não encontrar o foi? técnico. O Botafogo não Pô, fez isso? Ó, eu não vou contratar ninguém até contratar quem eu quero. Quem exato. eu acredito que seja bom. E levou o time, né? É, demitiu o treinador, foi levando o time e contratou na época foi o Luiz Castro? Acho que foi o Luiz Castro. Na época que Acho aconteceu que foi isso. o. Eu não lembro mais, eu não lembro. Mas Mas foi assim, nessa pegada, entendeu? Vou contratar quem eu acredito que seja bom. Né? Tipo, ó, é. o Vasco, você vê que o Vasco ele tentou, né? Ele tentou contratar O Renato, o se não me Renato, engano. tentou contratar abriu ali uma iniciativa com o Tite, né, na época. O Tite não quis. Aí teve o Renato, não quis também. O Renato chegou realmente a conversar e não quis. Falou que era baixo, né, a salário. Mas quem que teve ali na mira? Agora. Aquele do Corinthians lá, o português do Corinthians, esqueci o nome dele. Teve alguns outros nomes. O Carille nem foi nem cogitado em nenhum Não é momento. o Antônio Oliveira, não? Antônio Oliveira, isso aí. O Carille foi a última opção. Eu volto a falar. Um mês. Ó, não demitiu no Carioca. Pra mim, profissionalismo. Não demitiu no Carioca, ok? Perfeito. Deu um mês pro cara treinar. O Carille. Ó, isso aí isso é informação. Ele que falou. O Carille. O pessoal perguntou: vai chegar mais reforço? Ele disse que com esse time tá bom pra ele. Ele disse. O Carille. Ele disse isso. Ou seja, não pode reclamar mais sobre isso. Agora o trabalho, todos os problemas não, mas o principal problema da organização do Vasco e da falta de opção recai no Carille, porque além de não organizar o time, ele não trouxe outros jogadores, porque ele falou que para ele tá bom do jeito que tá. Então, ponto principal, um Aí que mês, tá, não tem como falar. Ah, não, foi pra proteger o elenco. Não faz sentido acabou. também, pô. Um mês treinando, certo? Um mês treinando. 3 jogos já. Desses 3 jogos, sabe o que eu tiro disso? Hum. O Vasco tomou
O Vasco tomou nos últimos jogos, só pra você ter uma ideia, 7 gols em 3 jogos. Isso é uma loucura, mano. Cara, um time que toma gol. Foi igual que a gente tava vendo, né? Foi um cara que falou que eu esqueci agora quem foi. O time que tá em primeiro, você pode ver que a defesa dele é a menos vazada. Ou assim, Foi o cara do Futirinhas, pô. vou ficar do Futirinhas, né? Foi Isso do mesmo. Futirinhas. Então, assim, você olha lá, o time que ganha campeonato é o time que tem a melhor defesa. Ou a Sim, é defesa, melhor. assim, pouquíssimo vazada. E isso é um fato. Por quê? Porque se você toma gol, você precisa fazer mais gol. Então, assim, se Sim. você toma um gol, você tem que fazer dois pra ganhar. Se você toma dois, você tem que fazer três. Então, quanto mais gols você toma, cara, mais difícil vai ser de você ganhar o jogo, pô. O time que Sim. toma muito gol, ele tende ou a perder ou a empatar o jogo. Sim. A sua câmera desconectou aí, mano. Já voltou aqui, já voltou aqui. Mas, Então, cara, assim, cara, o time que toma muito gol, velho, ele vai perder o jogo, cara. E, um bom cara, time ó, que bem começa que com um sempre bom fala, principalmente em campeonatos americanos, a defesa ganha campeonato. Né, do basquete e tal, a defesa ganha. Você tem uma boa defesa, você ganha campeonato. Isso é verdade, cara. Por exemplo, um exemplo do basquete, como você tem aqui. Se você tem uma boa defesa, você pega mais rebote. O que isso significa? Você não deixa o time que. Por exemplo, o cara chutou uma bola, a bola caiu no aro e vai voltar pro time dele. Se volta pro time dele, ele tem uma segunda chance de tentar pontuar. Então, se Sim. você pega o rebote, você já elimina aquela chance. De você dar uma resposta pro cara. Se você não acertar, você vai tomar, entendeu? Então é a mesma Sim. coisa do futebol. Se você não tem um goleiro bom, uma zaga boa, se toda bola que entra na tua área é gol, se o teu cabeceio é fraco, você já deixa isso exposto. Pô, pode cruzar na área que é gol. Ou pode chutar de longe que o goleiro aceita. Sei lá, qualquer coisa assim. Pode fazer uma jogada por dentro que o goleiro vai aceitar, que a zaga vai abrir. Cara, você já Isso é passa a bom. mensagem errada, velho. É complicado. O time que toma muito gol, mano, dificilmente ele vai chegar longe. Dificilmente ele vai chegar longe. Isso é o que Não, só posso te falar uma coisa aqui ainda pra te deixar mais puto? Hum. Você quer valer quanto comigo que o Vasco ainda perde esse jogo aí da Sul-Americana? Mas esse é o ponto. O Vasco acabou de colocar. Agora o Vasco tem a obrigação de ganhar. Já tinha obrigação que era São Januário. Exato. Agora é uma pressão Mas é gigantesca. por isso que eu tô falando. Entendeu? Por culpa desse burro, que ele é um burro, sabe? Essa atitude que ele faz, ele joga a pressão inteira, porque a torcida inteira do Vasco vai esperar o quê? Uma vitória, mano. Cara, beleza, Sim. você tirou 90% do time. Você sacrificou 3 pontos no Campeonato Brasileiro. 3 pontos você jogou fora. Pra você Sim. ganhar, pra você jogar um campeonato que você ainda tá na fase de grupos. Não é nem pontos corridos, você tá na fase de grupos. Você nem sabe se você vai Você continuar nem no sabe, campeonato. exato. Entendeu? Beleza, você fez isso, fiz isso. Mas você vai ter que ganhar então. Vai ter que ganhar. Agora você tem que ganhar. Você fez isso. Cara, Ele é chamou isso a que eu tô falando, responsabilidade. velho. Mano, tô te falando, isso daí vai complicar, cara. Vai Tá carinha da complicar merda, mais né? ainda. Mas assim, mas tá bonito. Só falta a assinatura do artista, mano. Só falta a Falta só, assinatura do falta artista. só patentear, né? Já criou o brinquedo, já pode Exato. patentear. Cara, por isso que eu falo, ó, quando um time ele assume a postura de ir atrás de um técnico, ele tem que ter uma ideia do que ele quer. Não parece Joga de ter, velho. frente. O Vasco não tem, infelizmente. E aí o que acontece? Você vai atrás do menos pior, daquilo que tem na hora. Aí eu te falo, né? O Botafogo, ele passou a merda. Eu não concordo com a demora do Botafogo, tá? Mas o Botafogo como é que fala? Ele é o oposto, né? Ele é o time que espera demais. O certo seria estar no meio termo. Mas o fato é, o Botafogo, outros times aí. Lembra que você falou que a zaga ganha o campeonato? Sim, Que com o, certeza. Com o certeza. Flamengo do ano passado foi muito isso, cara. Com O certeza. Flamengo, o Flamengo numa situação com o Léo Ortiz, com o Davi Luiz, com alguns jogadores lá, o Léo Pereira, o Flamengo não tomou gol do Atlético Mineiro, se eu não me engano. Tomou só um gol. Aí você vê a diferença, né? Um time que sabe se defender e que sabe atacar. O Vasco contratou o Carille, o Vinícius, com a ideia de, podemos fazer um jogo não tão vistoso,
mas a gente pontua. Certo? Sim. Essa foi uma das desculpas. Ah, não, pelo menos ele vai ajeitar a defesa. Não tá ajeitando. E o detalhe, todos esses zagueiros que ele tem, ele tinha no Carioca. Ou seja, ele não resolveu no Carioca e não resolveu agora. É, porque Então, assim, a forma dele é de retranqueiro, né? é. Mas Não, e que retranque ele tá fazendo? É um retranqueiro que não funciona agora também. O cara que é uma referência, que tem voz ativa dentro do grupo, no vestiário, elas, porra, tem que... Essa situação essas foi coisas têm que ser complicada. resolvidas dentro do vestiário, não pode ser exposta... Ô, essa dupla aqui vai dar trabalho, mano. Qual? Você viu o trecho lá do Galvão e do Luxemburgo? Não. O cara que é uma referência... O que ele Caralho, falou? vou te mandar aqui. Mandei. voz ativa dentro do grupo, no vestiário, elas, porra, tem que... desculpa, essas coisas têm que ser resolvidas dentro do vestiário, não pode ser exposta... Caralho, velho. Que dupla maneira, mano. Não tem jeito. Essas porra. Aquelas porra lá, aquelas merda. Cara, o Galvão ficou com a cara de cu, mano. Não, Galvão não, saiu, pô. Saiu, pô. Que, porra. Saiu. Pô, aí que tá, aí que tá. É isso que eu tô falando, sabe? É isso que eu tô falando. Tem gente que fala, pô, nenhum jogador é maior que o time. Não sei o quê. Mas aí eu te pergunto, quem que vai ter culhão de chamar aqui o Galvão aqui, ó? De chamar aqui no Galvão. Fala, ô Galvão, fala palavrão não, porra. Tá maluco? Quem que vai fazer isso, porra? Tá Quem doido? da Amazon vai falar isso, É, porra? quem que vai falar, pô? Pelo amor de Deus, mano. Cara, tem. Eu vou falar assim, ó. O teu narrador aí que fica falando que é gostoso demais o Gabigol, por que eu não posso falar, Exato, caralho? pô. Então. Mano, ele ainda. Eu quero gozar! Gozar a vida! É, pô, tá doido? Quem que vai falar que não pode, pô? Pelo amor de Deus. O estagiário, sei lá, o moleque de 20 anos, tá lá operando o som, tá dirigindo lá. Ô, Galvão, não fala palavrão não, Galvão. Pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus, não tem nem cabimento, pô. E o detalhe, cara, ó, o Luxemburgo, que mais uma vez eu volto a dizer, se tem um cara que entende de futebol, que É entende ele, lá mano. pelota, é esse cara. Ele fez a leitura perfeita. Ele falou assim, ó, o Vasco tá subindo com os jogadores aí, subindo os laterais. Tá, quando o Vasco perde essa bola, fica no 1 contra o Yuri Alberto e o Depay. Ele fez a análise, assim, ó. É uma análise que eu não tava prestando atenção na hora. Eu não consegui prestar atenção. Por isso que eu sou a favor dos técnicos, os ex-técnicos, trabalharem como comentaristas. Esses caras têm muito a contribuir. Pô, pra O caralho. Luxemburgo é um cara que entende demais. O problema do Luxemburgo é que ele não tem mais paciência pra futebol. Ele não tem mais isso paciência. Mas aí Ele- acontece, mano. Isso aí eu acho que é. Pô, o que ele já fez, cara. O que ele já fez pelo futebol. Cara, ele nos anos 90, lá 2000, pô, ele tinha um software, mano, de. Tipo um tactical board da época. Aham. Porra, mano, o cara desenvolveu uma porra dessa, mano. Naquela época, mano. E Pô, o detalhe, Windows né? 95, pô, o cara tinha um negócio assim, tá ligado? Não foi ele que treinou o Real Madrid? Foi. Pois é. Vasco é Série B, nem precisa. Nem Carioca estão ganhando. Infelizmente o Vasco não tá ganhando nada há muito tempo. E eu volto a dizer, o time do Vasco não é tão ruim. E É isso que me isso que é entristece. mais impressionante. Que se fosse. Isso que me entristece. Pô, o Vasco porque já o teve Carille, times muito, muito podres, mano. porra, brincadeira. Se o Carille pega o time do Barbieri, Então. esquece, pô. Jogando com o Léo Pelé e Maicon na zaga, porra. Me desculpa, a gente pode reclamar o quanto quiser, mas o Léo Pelé e o Maicon não são piores que o João Vitor e o Maurício Lemos. Cara, é bizarro, mano. Pô, velho, mas acho que é isso, né, mano? É isso, agora é esperar. Amanhã tem mais jogo, a gente tem que acompanhar. Botafogo tá ganhando, coisa legal, maneiro. Vamos ver se o Botafogo não toma um gol no final, né? Como é de praxe. E é isso, a gente se fala amanhã então. Valeu, rapaziada. Valeu, abraço. Cara, foi um jogo, assim, esperado, talvez, né? Não Esperava. tinha muito o que Ah, mas fazer, né? precisava, né? Ah, É porque realmente eu não sabia. Eu realmente não sabia, não tinha ideia que ele ia fazer isso, entendeu? Pra mim, o Vasco ia jogar com o Corinthians de igual pra igual. Time titular, né? Não de bola, mas de time titular. Poderia perder o time titular? Poderia, mas eu acredito que não seria um 3-0, Não. entendeu? Talvez até um 2-1, ou talvez até um 1-1, entendeu? A gente tinha apostado no 3x1, eu falei 3x1. Então, ó, se você for olhar aqui o retrospecto recente do confronto direto em Vasco e Corinthians, dos últimos 10, esse aqui é um dado meio chocante.
Mas os últimos 10 jogos desse time, entre Vasco e Corinthians, o Vasco tem 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas. Cara, não tem competitividade. Lembra quando a gente tava falando É sobre bizarro a isso, cara. paternidade de Vasco e Flamengo? O É Corinthians, bizarro. o Vasco, só pra você ter uma ideia, sabe qual foi a última vez que o Vasco venceu em São Paulo, Corinthians? Mano, deve ter sido muito tempo. Vou te dizer. Sabe quem era o jogador da base que tava surgindo do Vasco? Ele fez um gol naquela época. O jogador da Coutinho. base do Vasco. Allan Kardec, Caralho, velho. 2007, quando o Corinthians foi rebaixado. Eu A tô te última vez, falando, a última vez que ele ganhou? que o Vasco ganhou em São Paulo. Caralho, velho. Dentro da casa do Corinthians, o Vasco não ganha. Pô, Não 2007, ganha. cara, é mais de 10 anos isso, velho. Vai fazer, Cara, mais de 10 anos vai fazer 20, vai cara. fazer 20, mano. Isso que eu tô falando. Olhando aqui agora, vai fazer 20, mano. Cara, é loucura, mano. Caralho. É que a gente já tem mais de 20 anos. Pra gente, 2007 é 10 anos, né? Que, É. é. Pô, eu olhei aqui, pô, 25, cara, vai fazer 20 já, mano. Porra, é inacreditável. Cara, isso é loucura mesmo. 20 anos sem ganhar um time é doideira, mano. Não, o Vasco ganhou, mas não ganhou. Não, mas assim, Sim. 20 anos atrás que você ganhou, entendeu? Tipo, não é que 20 partidas. Não, 20 anos atrás, pô. 20 anos Entendeu? É atrás. uma loucura, pô. É. Cara, é tipo uma seca de Copa do Mundo, tá ligado? Ô, o Brasil, a última vez em 2002. 2002 tem o quê? 23? 23 anos, né? É. 23 anos, pô. É tipo isso. O Vasco se apequenou. Essa Pra é a caralho. verdade. Se apequenou e como é que fala? As grandes derrotas do Vasco, né? Esses grandes vexames, esses grandes, como é que fala? Essas freguesias, elas foram, elas são só a exemplificação do que é o Vasco nos últimos 20 anos. Não tem muito o que dizer. É isso, É Vinícius. A bizarro. gente acompanha amanhã alguma coisa. Deixa eu ver se tem jogo interessante. É, mano, E é uma praia. eu vou fazer aqui os melhores momentos aqui do jogo. Já liberaram aqui algumas câmeras já. Mas é atônico, né, mano? Aquele jogo atônico, né? Pro torcedor cair na realidade que priorizar, na minha visão, priorizar um campeonato de segunda divisão